A gente tem que pensar, gente, que esse recurso, ele é muito bom, sempre vai ser bom, e ele é uma ótima oportunidade para todo o projeto. Como a gente está falando, a gente sempre quer captar grandes recursos, a gente quer sempre ter aí uma possibilidade da gente conseguir um recurso que consiga suprir com a necessidade da instituição durante um grande período. E a questão aqui esse recurso, a gente tem que pensar que a maioria das organizações hoje, das ONGs, elas não têm um planejamento, tá? Elas não estão organizadas, elas não estão bem estruturadas. E por isso, elas não conseguem captar normalmente recursos. Então, quando eu falo dos grandes recursos, como, por exemplo, editais, empresas, emendas parlamentares, leis de incentivo, são grandes recursos que a gente fazendo um bom projeto, a gente consegue captar recursos. E esse recurso, ele é um bom recurso. Então, são altos valores dentro da instituição. Só que a gente tem que pensar que muitas organizações, tá, gente? Elas não gastam tempo, elas não investem tempo de fazer um bom planejamento, de se estruturar, de se organizar. E quando eu falo isso, é porque muitas pessoas acham que o projeto ele tem que ser só aquela coisa de eu tenho que fazer meus objetivos, que é dentro da instituição, eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que cuidar dos idosos, eu tenho que cuidar dos animais, mas esquece outras coisas que também tem que estar acontecendo dentro da instituição para que a gente consiga fazer isso que a gente se propôs a fazer. E quando a gente fala aqui da captação de recursos, ou não só na captação de recursos, tá, gente? A gente tem que pensar que o projeto, ele é um sistema. E esse sistema, para funcionar, ele tem que ter todos os seus pontos realmente conectados para que aquilo aconteça. Então, para a gente alcançar o nosso objetivo, e esse objetivo é fazer com que a gente foque naquele problema social o qual a instituição se propôs a resolver ou a minimizar, a gente tem que pensar quais objetivos que eu quero alcançar e quais metas que eu tenho que ter para alcançar esses objetivos. E esses objetivos, gente, eu sempre gosto de falar e vou repetir centenas e centenas de vezes. Quando a gente pensa dentro do nosso projeto e quando a gente vai escrever o nosso estatuto, e vocês devem ter escutado muitas vezes qual é o nosso objetivo fim, que é qual é o nosso objetivo, o porquê que se propôs a fazer uma instituição. Porém, existe o objetivo meio. E esse objetivo meio é a nossa captação de recurso. Como que nós vamos captar recurso para que a gente consiga alcançar os objetivos da instituição. Mas não podemos esquecer que essa captação de recursos, esses recursos, não são somente o recurso financeiro. E sim, claro, que as pessoas pensam, mas com recurso financeiro eu posso contratar pessoas, eu posso fazer obra, eu posso comprar material, eu posso comprar alimentos, eu consigo fazer tudo o que eu quiser com recurso. Mas, na verdade, não é muito bem assim. A gente tem que pensar sempre lá no primeiro passo. E esse primeiro passo, pouquíssimas organizações pensam. Pouquíssimas organizações querem realmente pensar em se planejar, em se organizar. Porque isso é um trabalho chato, muitas das vezes. Eu escuto muito isso. É um trabalho chato, um trabalho que demanda tempo, um trabalho que tem que ter pessoas para fazer, um trabalho que, às vezes, a gente tem que pagar para fazer isso. Só que, se a gente pensar, a gente tem uma grande oportunidade o tempo todo batendo na nossa porta. Só que essa oportunidade a gente deixa passar, tá? Porque a gente não tem o mínimo para conseguir essa oportunidade. Toda vez que alguém me chega para mim e pergunta, Débora, como eu consigo captar de emenda parlamentar? Como eu consigo captar das leis de incentivo? Como eu consigo captar através de editais? Ou como eu falo com empresa? Isso, gente, a gente tem que pensar que precisa de um planejamento para que isso aconteça. Não é simplesmente chegar e falar, eu vou fazer. É o que eu vejo muito hoje. Perguntar não mata ninguém. Mas o problema todo é que, às vezes, o fazer a gente esquece. E aí a gente não quer. Só que aí, quando a gente não faz, gente, a gente não faz o projeto acontecer. Isso é o preocupante.